E eu quero a sua ajuda para a gente começar a montar um quebra-cabeça em relação a quem vai jogar no lugar do Soteldo na partida entre Santos e Atlético Paranaense na próxima terça-feira, dia na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Soteldo, que contra o Palmeiras jogou como meio-campista, mas será que, como técnico Orlando Ribeiro, vai montar esse time do Peixe para essa partida contra o Furacão? Então é isso que nós vamos discutir. Obviamente, já te convoco a participar através dos comentários. Deixa aí a sua escalação ideal para esse confronto contra o Atlético Paranaense. E também, já dando aquela dica para você baixar o aplicativo da OneFootball, porque lá na OneFootball a gente vai ficar sabendo quem de fato vai jogar no lugar do Soteldo, todas as notícias do Santos em relação à procura por executivo de futebol e treinador, você fica sabendo em primeira mão lá na OneFootball, completamente gratuito o aplicativo, o link está na descrição. E lá na OneFootball também não é apenas futebol brasileiro, lá também tem todos os campeonatos do mundo e você consegue assistir a Bundesliga ao vivo também de forma gratuita. Então o link está na descrição ou, se você preferir, através do QR Code que está aparecendo na sua tela. Mas vamos então começar a montar esse quebra-cabeça, né? O Soteldo, como eu disse, jogou como meio-campista na partida contra o Palmeiras. Acho que foi bem. Pode até ser uma solução para o Santos aí nos próximos jogos. Soteldo, só para a gente contextualizar, ele está com a seleção da Venezuela, então vai ser desfalque para a próxima partida contra o Atlético Paranaense. Por isso que a gente está perguntando aqui quem vai jogar no lugar dele. E aí temos duas questões. Tá, Soteldo não joga. Os pontas vão continuar Lucas Braga e Lucas Barbosa? Essa é uma primeira pergunta. Segunda coisa, teremos quem no meio-campo do Santos? Até porque dois jogadores ainda estão ali como dúvidas, né? O Sandri, que não foi relacionado no último jogo contra o Palmeiras, a gente não sabe se volta a ser relacionado, não foi relacionado por opção técnica. O Rodrigo Fernandes tá fazendo trabalho de transição de uma lesão na coxa direita, então também não é presença confirmada, e o Camacho tá suspenso, ou seja, esse meio-campo do Santos será bem diferente, né, do time que enfrentou o time do Palmeiras. Bom, vamos lá por partes. O Atlético Paranaense é um time que dá a bola para o adversário. Ou seja, a tendência é que o Atlético Paranaense fique mais fechado lá atrás, não dando tanto espaço para os jogadores do Santos. Se a gente puxar na memória, o Lucas Barbosa contra o Palmeiras tomou decisões erradas, até mesmo o próprio Orlando Ribeiro defendeu o jogador, falando que é questão da idade, que com o tempo ele vai melhorar, vai amadurecer, né, ter melhores tomadas de decisões, mas durante o clássico contra o Palmeiras, o Lucas Barbosa pecou em algumas questões. Até mesmo a transmissão mostrou, né, o Soteldo, o Marcos Leonardo reclamando com ele. Então, será que o Lucas Barbosa, para esse jogo de paciência, né, de xadrez contra o Atlético Paranaense, é uma boa opção? Ou é melhor você ter um Ângelo, que é um jogador que tem o 1 contra 1 muito forte, que é um jogador que tem mais assistências pelo Santos no Campeonato Brasileiro, é o jogador de ataque que não tá jogando tanto, mas que tem mais assistências no campeonato. Isso é fato, isso são números. Será que não é interessante colocar um Ângelo? Um Lucas Braga não tá bem, mas entre Lucas Braga e Lucas Barbosa, ainda prefiro manter um Lucas Braga no time do Santos. Talvez também ele encontre dificuldade, né? Porque, como eu falei, um Atlético Paranaense mais fechado lá atrás, talvez não dê tanto espaço pro Lucas Braga fazer o jogo dele que ele gosta, que é um jogo mais de velocidade, né? Que ele precisa de mais espaço, enfim. Tentar ganhar na corrida dos laterais adversários, enfim. Então, esse é um primeiro ponto. Será que o Ângelo terá chance para esse jogo contra o Atlético Paranaense? Eu, Nájila, acredito que tem que colocar ele para jogar. Até porque contra o Palmeiras ele entrou e ele fez muito mais que Lucas Braga e Lucas Barbosa juntos, na minha modesta opinião. Se você discorda, não tem problema. Um outro ponto agora, meio-campo do Santos. Tá, pontas ali, Lucas Braga ou Lucas Barbosa, ou Ângelo, enfim. E o meio-campo, temos algumas opções. Se o Rodrigo Fernandes não jogar, Camacho também não joga, pode ser que ou o Sandri seja relacionado
e seja o primeiro volante, ou o Balieiro. É um desses dois, se o Rodrigo Fernandes não jogar. Porque o Camacho, como eu disse, tá suspenso. Zanocelo, imagino que continua como segundo volante, ou quem sabe um Carabarral, não sei. Mas não sei se ele mudaria radicalmente assim, né? Então, apostaria que vai manter o Zanocelo. E aí, para meia, você pode colocar um Sanches. Acredito que o favorito deve ser o Sanches, até pela mudança que ele fez no jogo contra o Palmeiras, né? Colocou o Sanches. Então eu vejo, né, pensando com a cabeça do Orlando Ribeiro, imagino que o Sanches está em primeiro lugar para ele. E aí depois você tem outras opções, o próprio Carabarral, que jogava assim, né, com o Lisca. Você tem o Luan, você tem o Ed Carlos, mas aí eu acho que o Ed Carlos pode ser talvez uma opção para segundo tempo. Não acho que ele vai começar com o Ed Carlos, né? Que faz tempo que não joga, que não entra em campo. E também tem o Bruno Oliveira, né? Mas o Bruno Oliveira também não foi relacionado e não é esse cara talvez tão cerebral, né? Ele é um cara mais de velocidade, um cara mais incisivo, enfim. Então, é um mistério para esse jogo contra o Atlético Paranaense. Já para o jogo contra o Internacional, que aí o Santos provavelmente terá o Soteldo e o Rodrigo Fernandes, aí a gente vai ver qual que é a do Orlando Ribeiro ou do outro treinador do Santos, né? Também até lá a gente não sabe o que pode acontecer. Mas caso seja o Orlando Ribeiro, a gente vai começar a enxergar o que ele está pensando de posicionamento para o Soteldo. Eu até separei aqui uma aspas do próprio Orlando Ribeiro falando sobre o Soteldo. O Orlando Ribeiro foi questionado sobre o posicionamento, se ele vai jogar como ponta ou como meia. E ele disse o seguinte: vamos refletir melhor, ver a melhor posição para o Soteldo. Ele tem qualidade para jogar em várias posições e vamos estudar as estratégias para as próximas partidas, ver em qual posição se encaixará melhor. Fecha aspas para o Orlando Ribeiro. Na seleção da Venezuela, o Soteldo costuma jogar mais no meio. Inclusive, até interessante para a gente observar esses dois amistosos aí, né, da seleção da Venezuela contra a Islândia e Emirados Árabes, como que o Soteldo vai jogar, né? Se mais aberto ali como um ponta ou se jogando ali, né, como meio campista mesmo, jogando um pouco mais centralizado. Mas eu quero saber, para você, qual que é a escalação ideal do Santos para esse jogo contra o Atlético Paranaense? Eu tô nem entrando na questão de lateral, se tem que mudar ou não. Tô focando mais na questão do meio-campo e do ataque, mas se você também quiser deixar a sua escalação completinha, né, do que você mudaria, fique à vontade. Você também me ajuda a fazer este canal, tá bom? Então não esquece de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Deixa o seu like e, principalmente, corre lá para baixar o aplicativo da OneFootball para você ficar bem informado de tudo que está acontecendo com o Peixão, para você não perder assim que o Santos anunciar o seu novo executivo de futebol e o seu novo treinador. Grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.